Fala pessoal, tudo certo? Professor Rafael Meneghelli aqui e hoje é o segundo episódio de Normas Regulamentadoras para Ouvir. Nesse episódio vamos falar sobre a NR3, Embargo e Interdição, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência. Lembrando que esse podcast tem o objetivo de apontar tópicos importantes da NR com comentários e esclarecimentos pontuais. Portanto, recomendo a leitura na íntegra dessa NR, visando a construção do seu conhecimento muito mais sólido e mais atualizado a respeito da SST. Mas antes de falarmos sobre a NR3, precisamos comentar algo sobre a NR2, que fala da inspeção prévia, foi criada em 1978 e indicava os procedimentos referentes à inspeção prévia nas instalações dos novos estabelecimentos. Passou por duas modificações no ano de 1983 e o ponto focal dessa nova portaria foi no sentido de estabelecer que a inspeção prévia deveria ser realizada apenas em instalações de estabelecimentos que ainda não houvessem iniciado suas atividades. Já no caso de estabelecimentos em funcionamento, caberia apenas a inspeção de rotina, devendo ser observadas as disposições previstas nas demais normas. Desse modo, em 30 de julho de 2019, a NR2 foi revogada por completo. A NR3, Embargo e Interdição. A NR3 é uma norma regulamentadora curta, com apenas 6 páginas e que se refere a embargo e interdição de atividades, equipamentos ou locais que ofereçam riscos à saúde e à integridade física dos trabalhadores. O embargo e a interdição são medidas administrativas de caráter cautelar e a sua adoção tem o objetivo de evitar a ocorrência de acidentes ou doenças com lesão grave ao trabalhador, não se tratando de medida punitiva às organizações. Segundo o item 3.2.2.1 da NR3, o embargo significa paralisação parcial ou total de toda a obra. Já no item 3.2.2.2 da NR3, a interdição significa paralisação parcial ou total da atividade, da máquina ou equipamento, do setor de serviço ou do estabelecimento. A NR3 foi criada em 8 de junho de 1978, estabelecendo procedimentos para embargo e interdição em casos de grave e iminente risco, a GIR, à vida e à saúde dos trabalhadores. Por se tratar de uma norma que define medidas administrativas e serem adotados pela Auditoria Fiscal do Trabalho para a caracterização da GIR, nunca foi criada uma Comissão Nacional Tripartite Temática para o acompanhamento dessa norma. Seu texto sofreu 3 revisões, sendo 2 pontuais, uma em 1983 e outra em 2011, além de uma revisão ampla. A revisão de 2019, atualmente em vigor, teve como propósito estabelecer requisitos técnicos objetivos para a adoção das medidas de embargo e interdição, possibilitando uma tomada de decisão consistente e proporcional pelos AFTs, que são os auditores fiscais do trabalho. A nova redação estabelece parâmetros claros para avaliar a iminência e a gravidade do risco de uma situação de trabalho, sendo o risco expresso em termos de uma combinação das consequências de um evento, presentes na tabela 3.1 da NR3, e também da probabilidade da sua ocorrência, presentes na tabela 3.2 da NR3, ainda no início dessa NR, já na página 2. A consequência é determinada em função da gravidade do evento ocorrido ou como resultado esperado para esse evento, enquanto que a probabilidade
em função das medidas de prevenção existentes, sua eficácia e manutenção ao longo do tempo. O GIR, grave e iminente risco. A caracterização ou não de grave e iminente risco em uma condição ou situação de trabalho deverá ser feita em 3 etapas. Na primeira etapa, o auditor fiscal do trabalho vai determinar o risco atual, quando constatado uma situação de risco ao trabalhador no momento da inspeção. Nesse momento, o AFT deve inicialmente classificar a consequência do acidente ou da doença ocupacional caso venha a ocorrer. Assim, ele deve classificar a probabilidade da ocorrência do acidente ou da doença ocupacional em função das medidas de prevenção existentes. Na segunda etapa, o AFT deve novamente classificar a consequência e a probabilidade de ocorrência do acidente ou da doença ocupacional a partir das medidas legais de prevenção previstas na legislação brasileira e de segurança e saúde do trabalho, o chamado risco de referência, que já deveriam ter sido adotadas pelo empregador. Por fim, na terceira etapa, o auditor fiscal do trabalho, o AFT, deve determinar o excesso de risco em função do risco atual, classificado no momento da inspeção da etapa 1. Além disso, do risco de referência objetivo, caso a organização adote as medidas de prevenção necessárias da etapa 2. A NR3 possui 2 tabelas para determinar o excesso de risco, devendo a primeira ser utilizada para exposição individual ou reduzido potencial de vítimas. Usamos como base a tabela 3.3 da NR3. E a segunda, quando a exposição pode resultar em lesão ou adoecimento de diversas vítimas simultaneamente. Utilizamos então a tabela 3.4 da NR3. O excesso de risco ainda pode ser classificado como E, extremo, quando a FT constatar a existência de excesso de risco extremo. S, substancial, quando a FT constatar a existência de excesso de risco substancial. Significa que as pessoas envolvidas, mesmo sem treinamento específico, são capazes de identificar o perigo ou o risco e o respectivo potencial de danos oferecidos por eles. Já o risco M, moderado, B, pequeno e N, nenhum, esses não são passíveis de embargo ou interdição, segundo o item 3.4.4 dessa norma. Contudo, o auditor fiscal do trabalho determinará a necessidade de paralisação das atividades relacionadas à situação de risco e a adoção imediata das medidas de prevenção e precaução para a eliminação desse risco, desde que não gerem riscos adicionais. As disposições finais. No item 3.5.1 da NR3, cita: a metodologia de avaliação qualitativa prevista nessa norma possui a finalidade específica de caracterização de situações de grave e iminente risco pelo auditor fiscal do trabalho, não se constituindo em metodologia padronizada para a gestão de riscos pelo empregador. O embargo e a interdição são medidas de proteção emergencial à segurança e à saúde do trabalhador, não se caracterizando, porém, como medidas punitivas. Ainda durante a paralisação do serviço, em decorrência de interdição ou de embargo, os trabalhadores receberão os salários como se estivessem em efetivo exercício. Ainda, durante a vigência de um embargo ou de uma interdição, poderá ser desenvolvidas atividades necessárias à correção da situação de grave e iminente risco, GIR, desde que garantidas condições de segurança e saúde aos trabalhadores envolvidos. Um grande abraço, espero ter te ajudado
e vamos para o episódio 3.